bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, diz assim: Entretanto, Jesus no barco, seus discípulos o seguiam. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui no título diz: Jesus domina as circunstâncias. Então, hoje nós vamos aprender algo aqui. Por que Jesus, ele estava dormindo na hora da tempestade? Com a forte tempestade, o mar estava agitado, sacudindo violentamente o barco onde ele e os discípulos estavam. Contudo, sua paz era maior do que as circunstâncias, estava fundamentada nos céus. Eles estavam no mesmo barco que Jesus. Jesus deitou e dormiu. O mar se levantou enfurecido, uma tempestade violenta, né? Que a ponto, quando a gente vê naqueles filmes, né? Em alto mar, que aquelas ondas vêm, parece que vão engolir tudo, vai derrubar tudo e todo mundo vai morrer. Mas naquele momento, eles aprenderam que a paz era maior do que as circunstâncias, do que aquela tempestade, do que aquele vento forte, porque ela estava fundamentada nos céus. Ele sabia quem era o Pai, que o Pai era com ele, que o Pai o guardava. E você somente terá autoridade sobre as tempestades da vida se tiver condições de descansar. E essa capacidade só pode vir de Jesus. Então, nós enfrentamos tempestades, nós enfrentamos dias difíceis, mas a autoridade sobre as tempestades da vida nós só vamos ter se nós tivermos condições de descansar no Senhor. Por mais que tudo está desabando lá fora, nós estamos descansando e confiando no Senhor. Porque a palavra diz que enquanto eu durmo, Ele trabalha. Que os que confiam no Senhor são igual aos montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Eu estava assistindo Era um vídeo, eu ainda não terminei de assistir ele, de uma ex-bruxa, que ela conta que ela foi preparada desde a infância. Ela diz que ela entrava em lugares espirituais que as pessoas desconhecem. Mas o que foi chamando atenção na vida dela foi que quando ela se deparava, quando ela era paga para trabalhar na vida de um cristão, de um crente, aquilo não dava certo. Aquele feitiço não se concretizava. E aqueles demônios que ela servia, ela disse que eles atormentavam ela, eles cobravam ela porque ela não conseguiu atingir aquelas pessoas. E o que me chamou a atenção, que ela disse que um dia ela estava em um local e no espiritual, ela estava dentro de uma casa, ela e os demônios, as entidades que ela servia. E ela disse que quando entrou naquela casa uma senhora, muito simples, uma pessoa bem humilde, vestida decentemente, simples, muito simples. Diz que quando aquela mulher foi para um canto orar, ela disse que ela teve que se retirar daquele lugar e os que estavam com ela. E o que ela estava cansada era de sofrer na mão dos demônios. Porque quando ela não conseguia atingir o objetivo, que era destruir ou fazer o dano que ela foi paga,
os demônios cobravam ela, eles atormentavam ela com pesadelos terríveis. Ela disse que ela dormia, deitava para dormir, mas ela não conseguia descansar. Que espiritualmente era uma batalha, eles cansavam, eles torturavam ela. Até que um dia, ela estava tão cansada daquilo que ela começou a chorar. E ela disse que naquele meio Jesus apareceu, como no meio dessa tempestade. Jesus apareceu e aqueles demônios foram embora. E ela disse que Jesus começou a falar com ela: por que você persegue o meu povo? Ela estava que nem Paulo. E aí ela começou a ouvir aquela doce voz falando com ela. E aquela voz dizia para ela: entrega a tua vida para mim, que esse tormento vai passar. Aí ela disse que ela continuou naquela situação até que um dia ela aceitou Jesus. Ela disse: eu entrego a minha vida para o Senhor. Aí aqueles demônios que estavam ali atormentando ela foram obrigados a sair. Eles não tinham mais autoridade, legalidade para tocar nela. Mas ela disse que daí, ela disse que aquela voz dizia para ela: eu te amo. Coisa que ela nunca tinha escutado dos capeta lá que ela servia. Ela disse que ela chorou tanto e ela entregou a vida dela para Jesus. Quando Jesus, lá no meio daquela tempestade em que ela estava, disse: se entrega para mim, entrega a tua vida para mim, porque eu te amo. Aí aquela mulher começou a ter paz. Ela disse que pela primeira vez na vida dela, ela sentiu algo que ela não tinha: esperança, paz. Então, para você ver, eu ainda não terminei de assistir, né? Falta pouco para mim terminar de assistir lá o testemunho dela. Mas esse tanto, eu disse: misericórdia. Então as pessoas, ela disse, elas desconhecem o mundo espiritual, porque se elas soubessem como é o mundo espiritual real que eu conheço, ela disse: misericórdia. Então ela começou a mostrar a forma como os demônios agem na vida das pessoas. E quando ela não conseguia, eles atormentavam ela. Eles cobravam dela. Aí ela começou a ver que aquelas entidades não tinham o poder que ela achava que tinha. Porque quando ela ia para agir na vida de um crente, ela não conseguia. Ali Deus foi movendo. Ali o Espírito Santo começou a mostrar para ela: tu não tem poder aqui. A palavra diz o que? Não toqueis nos meus ungidos. Ninguém toca nos ungidos do Senhor. E ela disse que ela e aqueles demônios tinham que se retirar de lugares e não podiam tocar, porque ela disse que a luz que tinha na vida deles era algo que ela não tinha como se aproximar. Porque ela vivia onde? Nas trevas. Mas quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela aceitou Jesus, entregou a vida dela, ela disse que pela primeira vez ela teve esperança. Ela conseguiu sentir um sentimento que ela nunca havia experimentado na sua vida. E paz não é ausência de conflito, mas domínio sobre o caos. Por quê? Porque quando a pessoa ela está vivendo em situação difícil, se ela não tiver paz, ela age sem pensar, ela toma atitudes irrefletidas, ela toma decisões erradas, por isso ela precisa ter paz, porque ela tem domínio sobre o caos, sobre a situação que se levanta. Quando ela tem paz, ela reflete, ela identifica onde está o mal e ela ora exigindo a saída daquele mal, daquele lugar, daquela vida, daquela casa, daquela família, da sua casa e da sua família. E quando Jesus demonstra esta paz, estando dormindo em meio à tempestade, nos ensina a importância de buscarmos a realidade dos céus.
pois o princípio do reino é que se nos céus a paz está presente, aqui também deve estar. Os discípulos estavam tendo acesso à soberania do reino. Porque Jesus diz o quê? A verdadeira paz eu vos dou, não como o mundo dá. Porque a paz de Cristo, ela não é passageira. Quando nós temos o Espírito Santo, o domínio próprio, a mansidão, quando nós temos controle das nossas emoções, nós conseguimos ter paz e o domínio sobre o caos. Porque paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, temperança, tudo isso é o fruto do Espírito por completo. Quando nós temos esse fruto na nossa vida por completo, nós conseguimos ter o domínio e o controle sobre o caos. Nós conseguimos ter paz. Nós conseguimos olhar para aquela tempestade e dizer: cala-te, aquieta-te em nome de Jesus. Aqui não. E a tempestade que se apresenta não pode nos desestabilizar. Existem várias coisas em nossas vidas que podem estar enchendo o nosso coração de temor e desespero. Então, uma tempestade, né, que se apresenta, ela não pode nos desestabilizar. Tem pessoas que, dependendo de uma notícia que ela recebe, ela se desestabiliza por completo. Ela perde a paz, ela entra em desespero. Ela começa: e agora o que eu vou fazer? Não, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer. Ela não vai orar. Ela não pede a direção de Deus. Senhor, a situação é essa que se levantou. O que eu posso fazer, Senhor? Me ajuda. Mas o impossível é para o Senhor. O que está ao meu, né, na minha mão, que é para mim fazer, me direciona. Só que as pessoas não fazem isso. Infelizmente, algumas não conseguem. Por que a palavra diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade? Porque ele tem cuidado de vós. Veio uma situação, lança para o Senhor. Pai, a situação que se levantou é essa. Quantas vezes, né, eu já fiz isso? Eu oro e digo: Senhor, a situação que se levantou é essa, eu não estou gostando disso aqui. Pai, isso aqui está me incomodando, me mostra, me dá direção. E Deus vai lá e faz. Mas nós precisamos pedir a direção, ter o domínio, o controle. Porque se a gente não tiver, a gente se desestabiliza. É por isso que o diabo prende muitas pessoas na ansiedade, na angústia. Começa pânico, síndrome do pânico e por aí vai. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Quando vê, a pessoa já não sai mais de casa. A pessoa está depressiva. As pessoas começam a ter fobia social. Eu não pode ir em lugar que é muito cheio. Ali o diabo vai indo e vai prendendo. É assim que ele desestabiliza alguém. Se entrou a ansiedade e se a pessoa não disser: está repreendido em nome de Jesus, Pai, eu coloco essa inquietação do meu coração, eu lanço para o Senhor, tira isso. Ela tem que orar, ela tem que jejuar, ela tem que se consagrar, porque no dia mau ela não consegue ter o domínio sobre o caos. Porque Jesus, ele nos preparou, ele nos alertou: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou precisar ter bom ânimo, eu vou ter que ter fé, eu vou ter que ter coragem para enfrentar a situação, a aflição, a dificuldade, a tempestade. Como diz a palavra, a breve e momentânea tribulação. Ela é breve. Uma tempestade, ela não dura a vida inteira, ela dá e passa. É uns momentos, é uma hora, é meia hora, é alguns minutos. A tempestade, ela é assim. Então, nós precisamos ter o domínio próprio, o controle. E para isso, nós precisamos estar
ligados com o céu, ter comunhão com o Pai. Era isso que Jesus mostrou para os discípulos. Quando ele mandava eles seguirem no barco e ele ia se retirar, ele ia orar. Comunhão. Ele ficava em oração. Não é porque ele era o filho de Deus que ele não precisava orar, que ele não precisava jejuar. Não. Jesus se fortalecia no Pai. Jesus pedia a direção do Pai. Quando foi para ele escolher os 12 discípulos, ele ficou uma noite inteira, uma madrugada inteira em oração, falando com o Pai. Quando ele saiu dali pela manhã, ele foi escolher os 12, ele não foi dormir. Ele saiu dali e foi escolher os 12. Porque ele já tinha falado com o Pai, ele já tinha se conectado e o Pai já tinha direcionado. Filho, é esse, é aquele. Então Jesus, ele tinha paz, porque ele estava onde? Comunhão. E eu preciso estar em comunhão com os céus antes que o caos venha, antes que a tempestade venha. Eu preciso estar alinhada com o céu. Não é quando o problema se levanta, não é quando a má notícia vem, não é quando o diagnóstico vem, não é quando a tempestade se levanta, que olha para o céu e escureceu, e agora? Não. É antes. Nós precisamos estar ali, firmados. Era isso que Jesus estava mostrando para eles. Olha aqui, eu me retiro, eu vou orar, eu tenho comunhão, eu tenho paz, o Pai está comigo, por isso que eu estou dormindo aqui no meio da tempestade, porque ela não vai me sucumbir, ela não vai me derrubar, eu não vou morrer aqui. Por isso que Jesus disse, homens de pouca fé, eu não estou aqui no barco, então por que o desespero? Se Jesus estava no barco, eles não iam se afogar. Era eles ter dito, não, fiquem calmos, nós não vamos nos afogar, não vai acontecer nada, o mestre está aqui. Só que eles não tinham esse controle. Eles não tinham isso, porque eles não faziam como Jesus, eles não se retiravam para orar. Porque quando Jesus foi para o Getsêmani, Jesus se retirou para orar e deixou eles vigiando. Quando Jesus chegou, eles estavam dormindo. Estavam dormindo de tristeza, estavam dormindo. Jesus disse, vocês não conseguem vigiar nem um só momento, nem uma hora. Aí, quando vem o caos, quando se levanta o problema, a pessoa está desestabilizada. Ela não sabe para que lado ela vai correr. Ah, meu Deus, e agora? Senhor, misericórdia. Daí todo mundo lembra de Deus. Quando dá o problema, meu Deus, aí todo mundo tem Deus, aí todo mundo lembra que Deus existe. Mas antes do problema, não. A pessoa não tem o hábito de orar, não tem o hábito de falar com o Senhor, não tem o hábito de ler uma Bíblia, de fazer um devocional, de estar na presença. Ter comunhão, fecha a porta do teu aposento, como eu falei no devocional desses dias. Fecha a porta. Tem o teu momento. Era isso que Jesus fazia quando ele se retirava para orar. Vão indo na frente que eu já vou. Quando eles estavam ali em outro momento de uma outra tempestade que ele foi caminhando sobre o mar, porque não ia dar tempo, porque ali ele não estava no barco, mas não ia dar tempo, né, dele pegar um barquinho e ir remando, porque naquela época não tinha jet ski, não tinha barco a motor, né? Ele foi caminhando. Quando ele se aproximou, eles achavam que era um fantasma. E quanta gente está assim? Aí Pedro disse, se é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Ele disse, vem. Aí Pedro foi. Mas quando ele desviou os olhos de Jesus, ele sentiu o vento forte, ele começou a afundar. Por quê? Porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós afundamos, nós caímos, nós nos prostramos. A palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso é comunhão, isso é estar na presença de Deus. A tempestade que sacode violentamente o barco pode se apresentar na forma de uma doença, de um relacionamento abalado ou rompido, de vícios ou problemas financeiros. Esses problemas podem abalar as estruturas do nosso lar, como um forte vento, prestes a arrancar as telhas, mas precisamos buscar serenidade e paz naquele que controla a tempestade. Então,
muitas tempestades se levantam. Quantas pessoas estão enfrentando uma tempestade neste momento? Tanto a física lá fora, quanto uma espiritual, com familiares no alcoolismo, pessoas nas drogas, um casamento desestruturado, filhos criados sem estar ali, né, seguindo a direção na presença de Deus. Quantas pessoas estão assim, sucumbindo, sobrevivendo, levando de qualquer jeito, indo até onde dá, até quando pode. Por quê? Porque não estão na presença de Deus. Então o caos se instala, ela não sabe como agir. Porque ela não tem o domínio, ela não tem o poder e a autoridade para dizer: aqui não, sai agora, te retira daqui, porque aqui não é o teu lugar. Ao depositar a nossa confiança em Jesus, podemos dormir tranquilamente em meio à tempestade, com a certeza de que amanhã será um lindo dia ensolarado, pois Ele tem o poder de dissipar todas as nuvens negras que nos encobrem e de fazer os céus se abrirem diante de nós. A autoridade que nos é dada por Jesus está condicionada à paz que há no céu. Qual é a tempestade que você precisa entregar nas mãos de Jesus hoje? É algo para você refletir. Então deposite a tua confiança em Jesus, porque daí você dorme tranquilamente. A palavra diz que quando a gente dorme, Ele trabalha. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Ele nos cuida como a menina dos seus olhos. Quando algo vem no nosso olho, nós fechamos rapidamente. E é assim. Ele cuida de nós. Tem um anjo acampado ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, cuidando da gente. Só que se as pessoas não têm o conhecimento do mundo espiritual, ela não tem intimidade com o Senhor, ela não tem paz. Ela vai ver o fantasma, ela vai ver a tempestade, ela vai ficar desestabilizada, desesperada, apavorada, atormentada, o medo, o pânico, o desespero, tudo vem quando ela não está ligada na rocha, que é Jesus. Quando ela não tem a autoridade para dizer cala-te e aquieta-te, ela começa a sucumbir. Então que você guarde esta palavra no teu coração. A autoridade que nos é dada por Jesus está condicionada à paz que há no céu. Por isso que a palavra diz que Ele é o príncipe da paz. Deus forte, né? O príncipe da paz, conselheiro, misericordioso, maravilhoso. Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. São as qualidades do Senhor Jesus. Então, se eu não estiver ligada ao príncipe da paz, se eu não tiver o controle das minhas emoções, o caos vai se instalar e a pessoa vai se desestabilizar, se desesperar. O medo vai entrar, a porta vai se abrir, o medo vai entrar. E daí vem vindo. Aí vem vindo todas essas coisas. Então que você faça uma reflexão desta palavra. Qual é a tempestade que você precisa entregar nas mãos de Jesus hoje? É algo para você refletir. Então que você ore, que você coloque aos pés da cruz o problema, a adversidade, a tempestade, o vento forte que tem se levantado contra a tua vida. Coloque ali aos pés da cruz, fale com o Senhor. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Pai, que elas venham ter paz, que elas possam estar na tua presença, sentir a tua presença, ter comunhão com o Senhor. Que o Senhor esteja dirigindo, guiando e conduzindo a vida de cada uma delas. Que o Senhor possa estar dando a paz que ela não tem, a direção que ela não tem, mas que ela venha buscar no Senhor a paz que ela precisa. Ser cheia do Espírito Santo. Que o Senhor venha moldar esta vida, falar a este coração, Pai. Eu não sei qual é a tempestade que ela precisa entregar nas tuas mãos, Pai, mas o Senhor sabe. E que o Senhor, Pai, venha aquietar o vento, dissipar
a tempestade e as trevas que estão se levantando sobre estas vidas, Pai. Aonde pessoas já estão desesperadas dizendo, não sei mais o que eu vou fazer. Eu preciso de um emprego. Eu preciso da minha saúde restaurada. Eu preciso de paz, Senhor, mas eu não tenho. Mas que o Senhor possa estar alcançando cada vida neste momento, Pai, acalmando a tempestade da vida desta pessoa, trazendo refrigério. A palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que essas pessoas possam ter alegria no seu coração, Pai, e eu oro também por todas as pessoas, Senhor, que foram atingidas por tempestades físicos, várias cidades, Pai, Paraná, Santa Catarina, Goiás e entre outras, Pai, aqui perto, Sarandi, Passo Fundo, que o Senhor esteja dando livramento, cuidando dessas pessoas, Pai, dando a provisão para elas, para que elas possam recuperar tudo no físico que elas perderam. Que o Senhor esteja restaurando. E aquele que perdeu, Pai, algum ente querido no meio deste caos que se levantou, que o Senhor dê conforto e consolo a esses corações e dê ânimo e força para que essas pessoas, Pai, possam superar esta situação que se levantou, essa tempestade, esse vento que veio destruidor. Mas que o Senhor possa estar restaurando, dando ânimo, dando força e provendo tudo que essas famílias e que essas pessoas precisam em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e continue em oração pelos nossos irmãos aí que estão enfrentando tempestades físicas lá fora, mas tempestades espirituais também, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e poderosamente, no nome de Jesus.